José Pereira, juntamente com seu filho, a esposa e uma filha, glória a Jesus. Esta é uma família abençoada que a gente aprendeu a amar e temos admiração, aleluia, pela simplicidade desse pastor e toda a família de nosso pastor. Ainda também conosco, pastor Moacir, também da vida, Senhor Deus, Senhor do Sá, juntamente com ele, os companheiros, Moacir Neto e a Senhora Martins. Muito bem, glória a Jesus. Pastor Portela aqui também, de Campanha, louvado seja Deus, na família desse pastor. Jacobino, Jacob Benedito Pereira, Jacob Milton, e aqui estão os nossos visitantes nesta noite, a Igreja do Senhor Jesus, que está presente na Felícia e de pé, em nome do Senhor Jesus. Eu recebi nossos pastores, que estão nos dando essa alegria, satisfação de estar aqui. Vamos louvar o nome do Senhor Jesus comigo. Os demais, depois eu estou vendo praticamente o povo de casa, estou procurando aqui e estou vendo todo mundo de casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a Igreja do Senhor Jesus, fica comigo. Dois bem-vindos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns dos irmãos que estão aí, que no caso, alguém pode admirar, alemão, a nossa irmã Raimundo, mas ela aqui, porque faz muitos dias que a sua saúde não deixava chegar para a casa de Deus, e a gente sempre lá, mas ela veio hoje, para louvar o Senhor Jesus. Valdo, também com a família, e também há dias que não vinham, por causa da doença, e hoje está aqui glorificando o nome do Senhor Jesus da cidade de Maria. Eu disse que você sente a vontade de ir embora, a gente não vai deixar o nome do Senhor Jesus. Eu disse para o Raimundo, e aí está. Vamos dar bem-vindo aos nossos visitantes em nome de Jesus.
está escrito neste livro na capa 30. Louvado seja Deus. Então, nós oramos em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, querido Senhor. Papai, nós queremos ofertar a Ti, ó Deus, tudo que vem, Pai, até nesta sala. Receba, Paizinho, como um cheiro suave e agradável a Ti. Reconhecemos, Deus Pai, que Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor, que há no mar e na terra. Tua te pertence, Deus Pai. E quando vem as nossas mãos, é porque Tu nos confia, Pai eterno. Então, louvamos a Ti, Pai, por toda a Tua providência divina. Cuida do Teu povo, Deus vivo, para que nenhum venha murmurar contra Ti, mas venha, Pai eterno, reconhecer que tudo que vem às nossas mãos, tudo provém de Ti. No nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nesta noite, eu estou aqui, nomeado as 3 pastores, e sempre muito honrado. Louvado seja o nome do Deus vivo, por ter nossos pastores aqui na minha companhia. E eu vou passar o microfone para o pastor Portela, vai trazer a mensagem da parte divina. E eu deixo o resto do trabalho que fica a ceia com o pastor José Ferreira e o pastor Rocinho. Quem diz amém? Glória a Deus. Se vocês entenderam, eu estou passando agora o trabalho para os 3 pastores. O pastor vai trazer a mensagem e depois já fica aqui com o nosso pastor presidente e o nosso pastor Rocinho. Glória a Jesus. E nós continuamos na dependência de Deus para dar glória a Ele. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agora eu fiquei com medo, viu? Sou mais novo que o bando, rapaz. Botaram nesse estreito que o patriarca aqui, nosso os regionais, né? Isso também, né? Graças a Deus, eu louvo a Deus, né, pela vida dos nossos pastores, pastor que nos recepciona na maioria, poder estar aqui com os irmãos. Se eu não puder tirar só esse guardinho de mim. Os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 4. Hebreus capítulo 4 e o versículo 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu te peço a tua bênção nessa noite sobre a minha vida, na qual iremos refletir sobre a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que é responsável pela santificação desta igreja, a tua palavra, Deus, que é apta para discernir os pensamentos, intenções do coração, é como uma espada de 2 gumes, e que nessa noite a tua palavra tenha um destino, tenha um propósito, e que o teu povo, Deus, venha receber do céu aquilo que o Senhor tem preparado nesta noite. Assim te peço a tua bênção e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, existem alguns termos na Bíblia que, se a gente não parar para avaliar de perto, a gente meio que não compreende a diferença de um para o outro. Porque às vezes parece que tem o mesmo significado, o mesmo entendimento, mas acaba tendo um entendimento diferente. Aqui nós temos 2 palavras, uma delas
é graça e a outra é misericórdia. Aparentemente, graça e misericórdia podem soar como termos semelhantes, iguais. Mas vamos ver a diferença de um para o outro e entender o que, como diz o pastor Edivaldo, Deus Pai, vem para falar conosco, né? Outro dia eu estava meditando também sobre duas palavras, eu estava até ensinando lá na série a respeito disso, que é as palavras fé e esperança. Quando a gente fala da palavra fé e esperança, parece que fé e esperança são as mesmas coisas, mas que também elas têm um significado diferente. A palavra fé, eu preciso da fé para aqui e agora. Quando eu preciso de fé, irmão, você tem fé? Jesus vai fazer isso agora, você tem fé? Amém? Aí, quando eu preciso de fé para agora. Agora, a esperança é porque vai demorar mais um pouquinho. Então, eu vou precisar, com fé, esperar. Amém? Por isso que a Bíblia diz que o lavrador, ele tem esperança, porque mesmo no meio do chão torrando, no meio do mês de agosto, ele já começa a derrubar mato, ele já começa a queimar, né? Faz uma roça, se prepara para plantar. O que ele tem? Esperança. A esperança dele que vai chover, que vai ter um bom inverno. Então ele fica com esperança, tá? Então a esperança é algo que faz com que eu preciso aguardar, eu preciso ficar esperando. Quando o salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o crente precisa ter fé, mas precisa ter esperança, ele precisa saber esperar. Às vezes a gente diz assim: quem tem promessa de Deus não pode morrer, mas isso não é bíblico, sabia? Porque a Bíblia diz na galeria da fé que todos aqueles homens, eles morreram ainda aguardando aquilo que eles esperavam, que era entrar no repouso, entrar na Nova Jerusalém. Então todos eles tinham fé, tinham esperança e morreram aguardando uma promessa. A questão é que as promessas de Deus não significam que é só para esta vida. Por isso que Paulo diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem, são aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não dá para se comparar com aquilo que está reservado para nós. Então aquilo que é de melhor, aquilo que de fato é o ouro, você só vai receber se você tiver esperança, se você aguardar. E tem muita gente que perde a bênção porque não espera. Uma vez eu falando em Jesus, uma pessoa que não faz negócio que vai ter que ser crente. Tem que ser crente a vida todinha, né? Exatamente. Para ser crente tem que ser crente a vida todinha. E aí a Bíblia diz: ser fiel até a morte, captei a coroa da vida. E vai ser fiel até a morte aquele que tem uma esperança. Por isso que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a minha coroa já me está reservada, me esperando. Aleluia! Então, irmão, tem gente que diz que tem fé, mas não tem esperança. Quem não tem esperança, na hora da tribulação, se desespera.
Mas aqui nós temos um termo que é graça e misericórdia. E eu estava vendo uma reflexão do pastor Augusto Nicodemos bem interessante a respeito disso, aonde a palavra misericórdia significa que Deus não me deu o que eu mereço. Diga comigo, misericórdia significa que Deus não me retribui conforme eu mereço. Olha aí. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério, levaram ela até Jesus, e aí disseram: mestre, está escrito que se alguém for pego em adultério não deve ser apedrejado, sim ou não? O que foi que Jesus fez? Escreveu na terra e disse que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Pela lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, mas ali tinha alguém que estava oferecendo misericórdia e não estava dando para aquela mulher o que ela merecia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, é a misericórdia que faz com que eu não receba aquilo que eu mereço receber. Eu lembro que uma vez eu deveria ter, eu criança ainda, adolescente, 11 anos, 12 anos, eu mais meu irmão na beira do campo, a gente esperando o jogo começar e a gente jogando pedra no fio de energia, o que não tem o que fazer. E nós jogávamos pedra no fio de energia, e eu joguei uma pedra e eu só escutei, foi um grito: ai, filho de... Quebrou meu braço. A pedra que eu joguei pegou no braço de uma senhora que ia passando, e essa senhora era a mãe do rapaz que estava jogando pedra no fio comigo. E aí eu corri para casa. A pedra pegou no braço dela, abriu, levou 7 pontos. E eu fui para casa e eu pensei: hoje eu levo uma pizza grande e eu mereço a pedra. O esposo daquela senhora foi lá em casa, estava nervoso, ele chegou lá no campo até com faca na mão. E eu cheguei, eu fui ficar lá no quintal, eu e meu irmão, fiquei escondido. E nesse dia eu esperei receber uma pizza grande, mas o meu pai não me bateu. E é uma das coisas que eu nunca me esqueci na minha vida. Foi muito mais forte para mim ele não ter me batido do que se ele tivesse me batido. Me marcou muito mais ele não ter me batido do que ele não ter me batido. Isso significa misericórdia. A misericórdia é eu não receber algo pelo ato que eu fiz, que eu merecia receber, e o meu Pai teve misericórdia de mim. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus não te retribuiu conforme os teus atos, aquilo que tu fez. Ele tem sido bondoso para contigo, para comigo, tem sido misericordioso, Ele tem perdoado o teu pecado, Ele tem perdoado a tua culpa, Ele colocou o teu nome no livro da vida, por causa da misericórdia dEle. Oh, glória! Então nós estamos aqui, sabe por quê? Porque as misericórdias dEle não nos consumiu. Porque a misericórdia dele não foi executada na nossa vida conforme os nossos atos merecem. Então isso é misericórdia. Nós temos um Pai que é misericordioso. Irmãos,
Sabe por quê? Jonas não queria ir pregar lá na cidade de Nínive. Deus mandou Jonas pregar lá em Nínive, ele foi por outro caminho. Lá, os irmãos conhecem a história, a fúria do mar se levantou, ele foi lançado no mar, a baleia, um peixe grande, engoliu ele foi cuspido na praia, até que ele foi pregar para aquela cidade. E a mensagem de Jonas, irmão, era uma mensagem de juízo. A mensagem de Jonas era uma mensagem de botar o terror. Ou vocês se convertem, ou Deus vai destruir vocês. Eu penso que Jonas pregou mesmo assim: ó, Deus vai lutar para matar vocês para mim. Deus vai pegar vocês. E ele falou isso com tanta intensidade, com tanta crença, acreditando que Deus ia fazer isso, que o povo temeu, e o povo se arrependeu dos seus pecados, do rei jejuou, os animais jejuaram. E aí acontece que, quando acontece esse arrependimento, Jonas vai e fica triste, fica debaixo de uma planta que ao entardecer morreu. E Deus pergunta para Jonas por que ele estava daquela forma. Ele não tinha misericórdia daquele povo que não sabia discernir entre a mão esquerda e a direita. Aí ele diz para Deus: é por isso que eu não queria pregar para esse povo, porque eu sabia que tu és misericordioso. Irmão, a gente que prega, a gente quer pregar e quer ver o povo se arrepender, né? Jonas era o tipo do pregador que queria que Deus fizesse era matasse. Será que tem crente assim, irmão? Eu acho que não. Eu sei que Jonas disse: eu sabia que tu és misericordioso, por isso que a Bíblia diz: contigo está a misericórdia, para que todos te temam. Então a misericórdia é o ato de Deus não nos punir conforme nós merecemos. Mas o que é a graça? Diga assim: a graça é o ato de Deus me dar o que eu não mereço. Preste atenção, a misericórdia é o contrário da graça, porque a misericórdia não me pune conforme eu mereço, e a graça me dá o que eu não mereço. Vocês vão entender? Então, a misericórdia não me pune como eu mereço, e a graça me dá o que eu não mereço. Por isso que Paulo diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem pelas obras, para ninguém se vangloriar. A graça de Deus é por causa dela, irmãos. É por causa dela que o apóstolo Paulo diz que nós estamos enriquecidos. Já pensou, meu irmão? Hoje nós somos ricos. Eu costumo dizer o seguinte: hoje nós temos um advogado, hoje nós temos segurança particular que anda conosco 24 horas por dia, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o bem e livra do mal. Hoje você tem segurança particular. Hoje a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, a riqueza que é de Cristo também pertence a mim, também pertence a você. E um dia nós iremos, a palavra de Deus dizer assim conosco: vinde, meninos de meu Pai, possuir por herança o reino que está prometido para você desde a fundação do mundo. Por causa da graça. Irmãos, apóstolo Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça.
seja, não importa o que foi que tu fez, não importa o tamanho do teu pecado. Por isso, irmão, que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente fica pensando como é que determinadas pessoas vão para o céu, irmão. Como é? Como é que determinadas pessoas vão para o céu, irmão? Gente ruim, gente que não valia nada. Irmãos, olha, às vezes eu fico pensando assim, hoje na igreja, aqui, eu não sei se aqui tem matador, se tem algum traficante, se tem bagaço, não sei, quem está aqui nessa coisa. Mas eu fico dizendo assim, se o Davi, irmão, pensa no Davi. O Davi talvez ele não congregasse com a gente. Nós já se sentimos muito melhor do que o crente Davi. Por quê? Porque pensa comigo uma coisa. O Davi foi um tipo de crente que ele adulterou, como se não bastasse o adultério dele, ele tramou a morte do marido da mulher com quem ele estava adulterando. E aí, meu irmão, o Davi era um tipo de crente que ele era sanguinário, que se as pessoas praticassem injustiça com ele passava o ferro. Ele fazia. Lembra da esposa de Nabal? Davi um dia estava com fome, ele e o soldado dele, e ele mandou pedir para Nabal alguns animaizinhos para ele abater com ele. O Nabal disse assim: quem é Davi? Eu não sei quem é Davi, tipo, desprezando e zoando de Davi. Quando trouxeram a resposta para Davi, dizendo que Nabal não ia dar as redes que ele estava pedindo, Davi disse para o pessoal: amola a faca. Amola a faca. Hein? Bora ali fazer um serviço. Meu irmão, Davi tinha sangue nas mãos. Davi partiu para cima. Quando ele foi para casar com a filha do rei Saul, não foi? Que pediram para ele: eu só quero 100 pregos de filisteu. Davi chega com um saco de 200, irmão. Assim. Irmão, imagine você congregar sentando perto de Davi. Mas aí no Salmo 51, Davi pecou. Davi era rei, tentou esconder o pecado dele. E aí nos Salmos ele diz assim: enquanto eu me calar, ou quando eu me calei, os meus ossos apodreciam dentro de mim. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, nós vamos encerrar lendo aqui o Salmo 53, para a gente poder compreender um pouco do grande amor de Deus, dessa graça de Deus na nossa vida. E aí nós vemos o Davi se portando da seguinte condição diante de Deus. Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de... O que ele está dizendo? Deus, não faça comigo aquilo que os meus atos merecem. Tenha misericórdia de mim. Davi, ele está dizendo: eu tenho consciência do que eu fiz. Agora tem uma coisa que diferencia do Davi de muitos crentes da atualidade. É que Davi, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi também era um homem que ele pecava, mas ele temia quando pecava. Davi era um homem que ele errava, mas ele estremecia diante de Deus quando ele errava.
Então ele diz: tenha misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí ele faz um pedido a Deus: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no ímpio, no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como sou, purificarei puro. Lava-me, ficarei branco mais do que a neve. Aqui, irmãos, Davi, ele está fazendo uma humilhação diante de Deus. E eu acho mais lindo quando ele, no versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Ele pede renovo, porque ele sabia que em determinada situação da vida dele, ele deixou de ser reto. Lá no Salmo 139, ele chega a dizer: olha em mim, veja se há em mim caminho mau. Observa para mim e vê se existe em mim caminho mau. Aqui Davi tinha consciência que ele havia saído da retidão, e estávamos no domingo retrasado falando, irmão, a respeito de crente que cai. E tem pessoas que pensam que jamais irão cair na vida, que jamais irão pecar na vida, porque se exprimam na sua própria sabedoria, na sua própria força. E aí eu dizia, e Paulo diz: quem está em pé, olhe para que não caia. Sabe por quê? Porque a vida dá muitas voltas, ninguém nunca sabe o dia da manhã. O próprio Jesus disse para Pedro: Satanás pediu para se andar contigo, mas eu roguei por tua alma. Na oração do Pai Nosso, Jesus orando e ensinando os discípulos a orar, ele diz: Pai, não nos deixa-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se não for Deus com a sua mão estendida sobre nós, a gente não fica de pé. Paulo diz: eu sou judeu, sou descendente de Abraão, sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, eu sou fariseu, mas eu não confio na minha carne, eu não confio na minha natureza pecaminosa. E Davi, o grande homem, segundo o coração de Deus, foi lá e caiu. E agora ele apela para a misericórdia de Deus. Ele apela e faz um pedido para Deus e diz: Deus, não retire. Aí ele mais na frente ele pede esse novo. Aí ele diz no versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o crente sem Espírito Santo, irmão, ele só é acaso, ele não é mais nada. E Paulo diz: aquele que não tem o Espírito Santo não é dele. Sabia, igreja, que o Espírito Santo pode se afastar do crente? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes, que o Espírito Santo ele se entristece, que o Espírito Santo ele fala conosco, e a Bíblia diz: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Isso significa que a gente pode endurecer o coração. E tem muitas pessoas que nesse processo de vida cristã, o Espírito
Espírito Santo vai falando e elas não vão dando ouvido, e o Espírito Santo vai entristecendo-se por causa disso, e aos poucos vai se afastando, e quando a pessoa cai, nem percebeu como caiu e por que caiu. Por isso que eu sempre digo que nós precisamos estar todo dia recebendo a misericórdia de Deus, para a gente não receber aquilo que os nossos atos merecem, e a gente está sempre debaixo da graça de Deus, recebendo de Deus aquilo que também nós não merecemos. E aí eu digo que todos os dias existe uma faca no nosso pescoço, a espada da lei que está a nos matar, mas também todo dia existe a graça de Deus sobre a minha vida, a tua vida, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu não vou tomar a Santa Ceia hoje. Eu disse: por quê, irmão? Não, pastor, porque eu ainda estou com uma tristeza no meu coração por algo que o meu irmão fez comigo. Eu disse: irmã, e por que você não pede perdão a Deus, recebe a graça de Deus na tua vida e deixa essa tristeza de lado e toma a Santa Ceia do Senhor? É por isso que o apóstolo Paulo diz: julguem o homem a si mesmo, se julguem. E a gente está nessa noite aqui é para ser julgados pela palavra. A palavra nos julga nessa noite. A palavra vem sobre nós, sobre o nosso espírito, para nos julgar. E nesta noite, no culto de Santa Ceia, o que eu quero que você entenda, que você vai tomar a ceia, não é porque você merece, é porque a misericórdia de Deus não te julgou conforme você merece. Você vai tomar a Santa Ceia, não é porque você é bonito, não é porque você tem tantos anos de crente, não, é porque a graça de Deus está aqui nessa noite para perdoar os teus pecados, para apagar a tua culpa, para dizer que você não deve mais nada. João disse: filho, não pequeis, mas se pecardes, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é a propiciação para os nossos pecados. Todos nós aqui somos pecadores, igreja. Olhe para você nessa noite. Talvez você diga assim: eu sou indigno. Graças a Deus que você está se sentindo indigno, porque foi somente dois homens que estavam orando no templo, um batia no peito e dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele publicano que está lá fora. Eu faço isso, eu faço aquilo. E aí Jesus, contando essa palavra, disse que o que estava lá fora, o publicano, não tinha coragem de olhar para cima, batia nos peitos e dizia: Deus tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus pergunta: quem foi que se levantou para casa e foi justificado? Aquele que se achava indigno. Que bom que você se acha indigno. Lembra do filho pródigo caindo em si? Ele disse: na casa de meu pai tem muitos trabalhadores que comem melhor que eu, já sei o que eu vou fazer. Vou voltar para casa, vou dizer para o pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Eu quero que você entenda que a nossa condição é a mesma condição
E o nosso Pai nos recebe assim, colocou um anel no nosso dedo, nos deu uma vestimenta nova. Ele faz uma festa para nós nessa noite, porque você está aqui nessa noite talvez se sentindo indigno, e é por isso que a graça de Deus vem sobre a tua vida para te perdoar, para te restabelecer, para te restaurar, para tornar você apto a participar do pão e do vinho do Senhor nessa noite. Porque nós entendemos que nós não merecemos, mas nós aceitamos a sua graça. Deixa eu orar por você nessa noite, com a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor, que vai participar do pão e do vinho. Deus, é um privilégio muito grande, Senhor, ser tratado como filho. É um privilégio muito grande ter o Espírito Santo na nossa vida. Prazer, Senhor, estar na tua casa e poder sentir a tua presença e ter os nossos pecados perdoados e ter, Senhor, as nossas vestes purificadas, porque um dia o Senhor resolveu não nos punir conforme os nossos atos mereciam, porque o Senhor resolveu nos abençoar com graça, conforme a medida do que nós não merecemos, mas o Senhor nos amou de tal maneira. Prepara o coração do teu filho, da tua filha, para poder participar deste memorial do Senhor. Traga arrependimento no coração, traga tristeza, Senhor, sobre a necessidade, mas traz a confirmação de que a tua presença é real na vida dessa pessoa, e é o teu sangue que nos torna digno, é a tua graça que abre uma porta para nós nessa noite, poder celebrar este ato tão maravilhoso na vida da igreja. Assim abençoa o teu povo nessa noite, Senhor, e nós queremos te agradecer, nós queremos te agradecer. Você pode agradecer a Jesus nessa noite, você pode adorar a Deus nessa noite pelo que Ele fez, você pode glorificar a Ele, adorar a Ele, igreja, adore a Ele pelo que Ele fez pela tua vida, exalte a Ele, diga: Jesus, obrigado, obrigado por ter me tratado com graça, com misericórdia. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa noite, Pai.
e a alegria é pelo nosso amigo pastor Zé Ferreira, nosso regional, homem de Deus, e o pastor Cordel, amigo, uma alegria sempre estar aqui com os irmãos. Primeira carta do apóstolo aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, e diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vamos consagrar então. Senhor nosso Deus e amado Pai, no nome de Jesus, aqui estamos diante da tua presença. Neste momento quero te apresentar este pão que está aqui em minhas mãos, do mundo natural. Mas neste momento eu entrego em tuas mãos, para que o Senhor passe do comum ao sagrado, do natural ao espiritual, e passe neste momento, Senhor, a simbolizar o corpo do teu Filho Jesus Cristo, que foi, Senhor, crucificado no Calvário em nosso favor, consagrando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meu posso ir ao conselho de pão, vamos dar as pessoas do escuro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória. Então, na igreja, amado Senhor.
Querido Deus, glória ao Senhor, esse momento que eu a minha voz para apresentar ao Pai, esses caras desta bandeja, o Deus Pai eterno, Filho, que representa o sangue do teu Filho, derramado na cruz do Calvário, por todos nós agora neste Pai, dentro da fé, e pedimos que tu passe de comum para o consagrado, ó Pai eterno, venha espiritualizar este ato, para o teu Filho com fé, tenho a certeza de que sou lavado e remido, Pai, pelo teu sangue de Jesus, e tenho direito da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Glória
Eu digo sempre a vocês, eis-me aqui. Eu estava aqui mostrando o nosso calendário.
gente vê o calendário do ano, tá certo? Tem todas as nossos movimentos, né, da nossa cidade aqui, preenchida. E agora na semana, ou seja, sábado passado, chegou o irmão e disse: pastor, nós queremos acertar aqui o casamento para o mês de setembro. Dia de setembro é nosso calendário, né? Nosso calendário veio com a final de semana que você pode casar, tá certo? E aí eu vim ver aqui, ele disse: tá certo, o último sábado, né? O último sábado, ficou certo para o casamento dele às 9 horas da manhã. E à noite nós temos uma cruzada, tá certo? Estava aqui no nosso calendário. E a gente vai controlando as cerimônias que vai dando tudo certo para o louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Então, quando você pensar em fazer algo, né, para você, ou seja, de algo particular seu, mas como membro da igreja, que você deve satisfação à igreja do Senhor Jesus e a liderança, eu digo a você somente pelo calendário. Nós distribuímos o calendário para toda a igreja aqui presente. Eu pergunto hoje, quem ainda tem seu calendário não? Quem tem esse? Tem na sua Bíblia o calendário, tá certo? Então ninguém vai aqui fazer, vamos dizer, programar um aniversário para o dia da Santa Ceia, porque não dá certo, né? Então basta olhar aqui, eu vou ver aqui se o primeiro sábado, se o segundo sábado, se o quarto sábado, ou um dia em que a gente pode realmente se programar para não nos atropelar. E os irmãos comuniquem comigo, mas como vocês estão vendo, né? Sempre nós temos este laço de amizade genuíno e verdadeiro que Cristo derramou nos nossos corações, ao fraternal, e nós gostamos de estar juntos, né? Contribuindo uns com os outros, louvado seja Deus. Na festa de quarta-feira, agora que passou, do nosso pastor José Pereira, deu duas cachorrinhas. Nós somos isso mesmo. Fiz uma conversa só das cadeiras. Eu disse: se não tiver 40, está quase batendo aqui. Né? É quase uma reunião, vamos dizer assim, uma convenção da região norte, está entendendo? Então não é sinal que este cidadão ele tem um bom relacionamento, e isso é muito bom, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu vejo assim que a igreja do Senhor Jesus, é para termos essas considerações que nós temos na vida pastoral, tá certo? Você deve seguir, por exemplo, dos pastores nesse sentido do bom relacionamento, tá certo? Alguém vai fazer algo na sua casa, é dito na igreja: eu vou estar lá porque eu amo o irmão, eu gosto do irmão, então a igreja vai estar sempre que seja reunida e apresentando diante do povão em que nós temos uma união, e nessa união vamos subir para o céu. Amém? Ficam de pé em nome de Jesus, para nós levarmos a Deus comigo. Por quê? Porque Jesus celebrou a ceia, mas a Bíblia diz que depois que celebraram a ceia, cantaram o hino e foram embora. É desse jeito, né? Então vamos cantar o hino para nós irmos embora. Amanhã é domingo, 8h30 da manhã, temos a escola bíblica dominical, está certo? Temos a escola bíblica dominical. E à noite, o nosso grande culto em nome de Jesus. Na hora da saída, os irmãos saem com cuidado, tá bom? Tem ali o elevado, que vai sair com muito cuidado, tá bom? O elevado. E eu peço aí dos irmãos que saiam, é que deve, tá bom? Pedir até o Adriano nosso, para depois levar o nosso irmão até a casa dele, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. O irmão Martinho leva a sua mãezinha, que eu amei, você é gostei, que Deus te abençoe. Pode levar essa noite. Vamos louvar Deus com a menina, bem conhecido, porque eu não conheci de todos, né? E acredito que um dia tudo vai virar. E eu acredito. Acredito que um dia tudo vai virar.
e darei a bênção. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Oh, glória, né? Vamos orar. Oh, Pai amado, muito obrigado por estar na tua casa. Muito obrigado por participar da tua Santa Ceia. Pai querido, abençoa, Pai celestial, a nossa volta para nossos lares. Nos guarda, livre, Pai amado, de todo mal. E abençoa, Pai amado, a cada irmão e a cada irmã que está aqui. Nos ajuda, Pai amado, na nossa vida. Pois todos nós te agradeço em nome de Jesus, seu filho amado. Amém. Estenda as suas mãos para a bênção apostólica, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E quem vai morar no céu, diga: a vitória nossa. Vamos dizer mais forte para ouvir boca fechada. A vitória nossa. Se Deus é por nós, e agindo Deus, livre.